E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o John, host do Teologicamente, o seu podcast de teologia. Ouça os meus episódios no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. É isso aí, pessoal, e hoje nós iremos estar dando continuidade à nossa série de episódios a respeito da oração do Pai Nosso. E esse é o nosso último episódio dessa série. E hoje nós iremos estar falando sobre pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com base no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. E quem vai estar participando do nosso episódio vai estar retornando aqui, já esteve participando conosco em nossos episódios anteriores a respeito da oração do Pai Nosso. É o pastor Lucas Brandão. Ele tem 27 anos de idade, casado com a Kathleen. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Retiro, em Volta Redonda. E ele é professor de teologia, pós-graduando em teologia sistemática no CPAJ Mackenzie. E aí, pastor Lucas, seja bem-vindo novamente ao Teologicamente. Graça e paz, João, graça e paz, ouvintes aí do Teologicamente. É um prazer estar de volta. Eu costumo brincar que quando a gente volta, porque a gente não foi muito ruim da primeira vez. Então, glória a Deus por isso. É uma alegria muito grande poder estar participando. E, se Deus quiser, para a glória de Deus, contribuindo com esse tema aí que é tão importante. É isso aí, pastor. Seja bem-vindo de volta novamente. É uma alegria para nós aqui do Teologicamente ter você aqui no nosso episódio, né? Amém, meu querido. É um prazer também poder participar com vocês. Amém. Nós podemos ver, pastor, que nessa oração, né, ela se inicia, né, Pai Nosso que estás nos céus, e ela também termina de uma forma teocêntrica, né? Sim, ela já começa com Deus sendo glorificado, né? É interessante que o fim principal de Deus é a sua própria glória. É por isso que ele nos ensina já a orar glorificando do começo ao fim. E isso é muito bonito porque é a nossa oração modelo. E a gente já aprende aí que a adoração deve ser o centro da nossa vida. Isso, e ela nos mostra, né, que devemos dar sempre a primazia da santificação do nome de Deus em nossas orações. Porque a gente pode até estar falando assim, mas às vezes as nossas orações diz mais a nós, né, aquilo que não, às vezes não dar glória a Deus, não vai dar glória a Deus, né? Então as nossas orações, né, os nossos desejos, ele deve ser que a vontade de Deus ela seja plenamente cumprida aqui na terra, né? Da mesma forma como ela já é obedecida lá no céu pelos anjos eleitos, né? E agora também ela deve ser aqui, né, introduzida. Me perdi aqui. Vamos lá. Da mesma forma como ela já é, né, obedecida no céu pelos anjos eleitos e pelos santos introduzidos no descanso eterno, assim também deve ser a nossa oração, né? Uma oração que santifique, que glorifique o nome de Deus. Sim, e é interessante, John, porque nisso que você está falando, de santificar o nome de Deus, as pessoas fazem até muita confusão com a ideia, né, de não tomar o nome do Senhor em vão, do mandamento disso. E acham que isso tem a ver somente com as palavras que a gente usa, mas é muito mais também a ver com a nossa maneira de viver. A gente santifica o nome de Deus quando a gente, claro, usa palavras que mostram reverência e temor, mas quando a nossa vida é vivida para que esse nome seja glorificado, a nossa vida é vivida de maneira que a gente reconhece que esse nome é santo, é mais do que a adoração aí, a glorificação aí, tá além de apenas das palavras que a gente usa, mas de fato de viver essa oração, de tornar o nome do Senhor santo, de santificar o nome de Deus nas nossas vidas e nas nossas atitudes. Amém, exatamente. E olha, você que está nos ouvindo, não saia daí porque nós vamos para o momento Jabá e nós voltamos rapidinho. E aí, pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar no Ministério Reformai? Então, o Ministério Reformai é um site de teologia reformada por assinatura. No site Reformai você encontra diversos artigos exclusivos, como, por exemplo, tradução, produção e desenvolvimento de vários conteúdos teológicos para o seu conhecimento. Se você for lá agora mesmo no site reformai.com e assinar usando o código teologicamente15,
Ao invés de pagar o valor do plano normal de assinatura, você terá o super desconto. Então vai lá, faça sua assinatura e tenha conteúdos teológicos exclusivos pagando bem pouco. E é claro, eu vou deixar um link em algum lugar da descrição desse podcast. Ministério Reformai, o maior clube de assinatura teológica do Brasil. Muito bem, estamos de volta. Bem, o texto ele nos diz o seguinte: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pastor Lucas, qual é o significado já dessa parte final da oração do Pai Nosso? Sim, é interessante que a gente entende o significado entendendo o comecinho do versículo, né? Onde Jesus vai nos ensinar a orar, a pedir que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Essa petição ela tem o significado aí de um reconhecimento. A gente reconhece quando ora assim, de que sozinho a gente vai sucumbir ao pecado, e então a gente reconhece também que a nossa ajuda e o nosso auxílio necessário é o Senhor, porque somente um Deus que é soberano, que é onipotente, que é glorioso, pode nos manter de pé, vivendo a verdadeira fé. Então é um final aí dessa oração, é realmente de reconhecimento. A primeira parte da sentença é reconhecer quem nós somos, né? Porque o Senhor não nos deixe cair em tentação, porque o homem, ele está sujeito à tentação, ele é pecador, a sua natureza é má. Mas também a segunda sentença, aí, que é a parte que a gente está tratando, ela reconhece quem Deus é e como Deus é poderoso para nos fazer viver uma vida santa e uma vida separada para Ele. Sim, e nós podemos ver também nessa oração, né? Como nós falamos aqui no início, a respeito dessa primazia em relação à santificação e glorificação do nome de Deus, né? Então a gente pode ver isso do início ao fim. A gente poderia dizer também que esse final dessa oração, né, Pastor Lucas, ela é uma doxologia. Mas o que é uma doxologia? A doxologia é um termo, né, teológico que a gente usa, e ele se refere à glorificação de Deus. Ele trata da gente usar frases, orações, músicas, poesias e expressões com a principal finalidade de dar glória a Deus. A gente vê a doxologia sendo aplicada em vários momentos na Escritura. Um grande exemplo disso é o livro de Salmos, né, que é um livro de cânticos, de adoração, que ele está repleto de menções à glorificação a Deus, à adoração, seja o seu poder, seja a sua criação ou a sua glória. E no Novo Testamento a gente também vê a doxologia presente, por exemplo, quando Paulo ele vai inserir nas suas cartas frases de exaltação a Deus. Eu posso citar aqui Efésios 3, 20 e 21, quando Paulo diz: e aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou compreendemos, de acordo com o poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Então a doxologia, em resumo, é isso. Ela se refere à glorificação a Deus, a usar expressões que enalteçam, que engrandeçam e que reconheçam essa glória de Deus o adorando. Sim, legal. Mas em específico aqui, qual é o significado dessa doxologia aqui nesse texto, nessa oração do Pai Nosso? É interessante porque esse trecho ele está reconhecendo aspectos importantes a respeito de Deus. Então é uma adoração, uma doxologia que reconhece quem Deus é. Aqui a gente está falando do reino. Quando a gente fala de reino, a gente fala de soberania, de governo, de controle. A gente está falando de poder. Então a gente está falando da onipotência de Deus e a gente está falando da glória de Deus. Deus ser um Deus excelso, um Deus incomparável, um Deus glorioso. Então eu vejo biblicamente esses três aspectos de Deus revelados nessa doxologia. A sua soberania e governo, quando a expressão é teu é o reino, a sua onipotência, quando a expressão é e o poder, e tu é a glória, apresentando aí o fato que Deus é o único digno de toda a honra e toda a glória, porque Ele é o Deus soberano e o Deus todo-poderoso. Amém, louvado seja Deus. E as nossas orações, né, Pastor Lucas, elas também precisam terminar com louvor, com uma adoração, com uma exaltação e essa doxologia que você falou, né? Porque
parece-me que falta muito para nós esse entendimento, né, de que apenas o nome de Deus, até as nossas petições, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, né, pastor Lucas, deve ser para que o nome dele seja exaltado. Até a cura de alguém, até a libertação, até a salvação de alguém, precisa ser para que o nome dele seja exaltado, né? Exatamente. O objetivo de Deus em responder uma oração é que o seu próprio nome seja glorificado. Deus nos abençoa tendo como fim principal a sua própria glória. A gente que adota aí a visão presbiteriana e os símbolos de fé, a pergunta 1 do breve catecismo deixa isso muito claro, né? Qual é o fim principal do homem? Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a adoração é a finalidade da nossa existência. E a oração é a expressão do nosso relacionamento com Deus. É o canal que Deus criou para que haja entre nós e o divino, e nós e o eterno, uma conexão, uma comunicação. Então, com certeza, as nossas orações também precisam terminar aí com louvor, adoração e exaltação e doxologia, porque a oração que Deus recebe é uma adoração que reconhece, que glorifica e que exalta o nome dele. Ótimo, amém. Que nós possamos nos despertar em relação a isso, né? O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. A gente se vê por lá. Uma coisa que gera muita polêmica em relação a essa oração, principalmente essa parte final da oração do Pai Nosso, é que esta doxologia, alguns argumentam que ela não faz parte do original. Mas dizer isso está correto? Ou se não fizesse, mesmo que não fizesse parte do original, teríamos algum problema em relação a isso? E aí? Aí é uma pergunta interessante e que eu acho que eu vou precisar de um tempo aqui, mas eu vou tentar, o mais breve possível, responder. E aí eu acho que a gente tem que começar a pensar no porquê que a gente tem versões diferentes da Bíblia, né? Basicamente, a gente tem versões bíblicas de duas origens. A gente tem aquelas que vêm tendo como base as cópias, os manuscritos mais antigos, e a gente tem aquelas que vêm dos manuscritos que eram encontrados em maior quantidade. Por exemplo, a versão que a IPB gosta muito de usar, e eu também, que é até a versão da Bíblia de Genebra, que é a Almeida Revista e Atualizada, ela tem como base, ela preferiu na sua versão os manuscritos mais antigos. E na Almeida Revista e Atualizada vai acontecer o que a gente vê com esse verso 13, parte B. Quando eles não encontravam um trecho ou uma expressão no manuscrito mais antigo, eles colocavam essa frase, essa sentença entre colchetes. Talvez você, ouvinte aí do Teologicamente, se você abrir a sua Bíblia e ela for ao meio da Revista Atualizada, você vai ver que esse trecho que nós estamos tratando, ele está entre colchetes. Mas isso não significa que esse termo não é bíblico, ou não é inspirado, ou não tem credibilidade. Porque apesar desse trecho não ser encontrado nos manuscritos mais antigos, ele é encontrado diversas vezes nos manuscritos que estão em maior quantidade. Ela tá presente em muitos manuscritos que estavam em muita quantidade. Não estavam nos mais antigos, mas era colocada ali, estava presente naqueles que tinham em maior quantidade. Isso não invalida o trecho desse versículo, né? Apenas o fato de estar em colchetes é apenas uma referência ao fato de que esse trecho não se encontra nos manuscritos mais antigos. E aí eu queria colocar uma parte aqui, fora esse dado aí um pouco mais teológico sobre a origem dos escritos, né, que seria algo que a bibliologia vai tratar, ou a introdução bíblica. Eu creio muito, John, na soberania de Deus, no governo de Deus e no controle de Deus. E eu creio, na minha opinião, que esse trecho ele é sim inspirado por conta dele estar dentro do contexto da oração e dos ensinos de Jesus. Eu creio muito que Deus ele vela e ele zela por preservar a sua palavra. E esse trecho aí, ele
é um grande finale aí da oração do Pai Nosso, reconhecendo e adorando a Deus pela sua grandeza. Fato é que a gente não vai ter como sanar essa dúvida 100% ao ponto de dizer, não, isso era parte do original ou isso não era parte do original. Porque, como eu disse, esse trecho não é encontrado em alguma das cópias mais antigas, mas é encontrado em alguma das cópias que se encontrava em maior quantidade. A gente tem que lembrar que tudo era registrado em pergaminhos, em manuscritos, e então a gente, em alguns mais antigos, não se encontra, em outros que eram mais frequentes a gente encontra. Mas fato é que é um trecho que glorifica, exalta e reconhece a grandeza de Deus. Por isso, essa doxologia ela é válida, necessária e deve sim compor, na minha opinião, o Pai Nosso. Eu tenho por mim que essa parte final ela foi tirada de algum texto de Salmos. Corrija se eu estiver errado. Eu tenho por mim que essa parte final foi tirada de algum texto de Salmos. E se ela foi tirada de algum texto de Salmos, ela foi tirada da Escritura, né? Sim, sim. Eu já vi algumas visões a esse respeito também, e eu acho possível e provável, mas o meu ponto, e eu acho válida a sua colocação, mas o meu ponto ainda é o mesmo. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar ao final desse embate, né, de dizer se de fato esse trecho faz parte do original ou não. A gente vai acabar tendo aí argumentos que vão defender o fato deles fazerem parte dos originais, outros que vão ser contrários, e no final a gente vai ter que definir aí quais argumentos a gente acha mais prováveis. Eu, por conta dessa análise que rapidamente eu relatei aqui, e por crer nessa soberania de Deus, eu advogo em favor de que esse trecho ele é parte do contexto bíblico inspirado, portanto ele deve sim fazer parte aí da nossa doxologia e sim da oração dominical também. Amém. E assim, né, Pastor Lucas, a nossa confiança para a resposta de nossas orações, ela não pode estar simplesmente baseada em argumentos ou méritos, né, mas simplesmente em Deus, né, que como esse texto nos mostra, essa doxologia, como você falou, nos mostra que ele é Deus, né, que ele é rei, que ele é soberano, né, e que ele é poderoso, e que tudo que ele faz para a sua própria glória. Sim, exatamente por isso que ele vai nos orientar a viver para esse fim, que é a glória do nome dele, né? Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Então o fato é que a nossa oração ela deve estar pautada nisso, a gente deve estar alicerçado nesse objetivo. Independente de eu pensar, mas eu tenho a vocação A, B, C ou D, ou eu sou mais voltado para essa área ou outra, o nosso fim principal, o nosso maior chamado, como filhos de Deus, é viver para o louvor da glória desse Deus, que é rei, que é soberano, que é poderoso e que tem como fim principal a sua glória. Eu falava recentemente numa aula que parece estranho você falar assim que o objetivo maior de Deus é a sua própria glória, porque se a gente trata disso para um ser humano, se eu coloco assim, o objetivo principal da vida do pastor Lucas é o seu próprio bem ou é a sua própria glória, parece até algo egoísta, né? Falando assim, poxa, mas ele está preocupado só com ele mesmo, a vida dele é em torno dele mesmo, mas quando eu reconheço isso em relação a Deus, eu estou reconhecendo que não existe ninguém acima dele, por isso o fim principal do Senhor é a sua própria glória. Nós temos como fim principal a glória de Deus, porque Deus está muito elevado, ele está muito acima de nós, mas Deus, sendo o Senhor do universo, está acima de tudo, de todos, ele almeja única e exclusivamente a sua própria glória. Isso é maravilhoso de se entender, de se compreender e também de se deleitar. Amém. Louvado seja Deus. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. O papo aqui está muito bom, mas nós precisamos encerrar esse episódio. Mas eu quero pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial. Tanto no Instagram, Facebook e no YouTube. Você nos encontra lá como Teologicamente Oficial.
Olha, não se esqueçam de enviar os seus comentários, as suas sugestões, as suas ideias, porque, gente, a sua participação neste podcast é muito importante, porque com a sua participação nós iremos crescer e nós vamos aí estar mais perto de vocês, sabendo o que vocês querem. Se vocês estão gostando, não estão gostando, então participem, deixem seus comentários, as suas dicas, isso é muito importante, porque tudo que nós fazemos aqui só faz sentido com a sua participação. Bem, agora eu gostaria de ouvir as considerações, as palavras finais do pastor Lucas. E pastor Lucas, após as suas considerações finais, deixe aí também as suas redes sociais. Amém, John. Eu acho que o que a gente fica de lição básica do que nós tratamos hoje é que Deus ele tem como objetivo que em tudo nós o glorifiquemos e exaltemos o teu nome. Que nós possamos viver essa doxologia, como eu falei no início, na nossa vida prática. A gente sabe que alguns aí do âmbito católico romano, eles têm a oração do Pai Nosso até como uma reza, uma repetição, muito embora eles não citem essa parte, né, que é a parte B do verso 13. Mas mais do que saber a oração do Pai Nosso de cor e salteado, mais do que saber citá-la, nós precisamos vivê-la. Eu gosto muito quando o Dr. Martin Lloyd-Jones ele vai dizer no seu livro Estudos no Sermão do Monte que a oração do Pai Nosso ela precisa ser vivida. Se nós vivermos essa espiritualidade de reconhecimento da glória de Deus, de confiar na sua provisão, de colocar nele a nossa dependência, de pedir a Ele o auxílio a fim de que nós não possamos cair em tentação, nós vamos viver uma espiritualidade saudável aqui na Terra e que glorifica ao Senhor. Que a gente possa diariamente reconhecer que do Senhor é o reino, o poder e a glória. E que assim seja, não só quando a gente está na igreja, mas também na nossa vida cotidiana. Que em todas as coisas, você, nosso ouvinte, seja no seu trabalho, com a sua família, você possa sempre se lembrar que do Senhor é o reino, o poder e a glória. Quando você tiver que tomar uma decisão ou uma atitude, que você paute pelo filtro e pela direção da glória de Deus. Eu agradeço aí, John, pela oportunidade de falar desse tema tão rico e quero deixar para vocês, teologicamente, as minhas redes sociais. Você me encontra no Instagram, @lucasbrandãopr, de pastor no final. Meu Facebook também é Lucas Brandão. E eu quero convidar você também a conhecer o Instagram do nosso programa. John, um amigo querido, esteve com a gente recentemente aí no programa Esperança, que é um programa que eu apresento na Rádio 88 FM. E você também nos encontra no Instagram com @programa Esperança. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade e que Deus possa continuar abençoando teologicamente. Amém, pastor Lucas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Teologicamente. Espero que você possa voltar aqui muitas e muitas outras vezes para estar nos abençoando aí com essas palavras maravilhosas. E eu quero agradecer também a você que nos ouviu até o final. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.